Chega mais porque está no ar mais um Band Placar com oferecimento BandBet para te falar que hoje tem jogos importantes. Quinta-feira tem futebol sim, agora tem quase futebol todo dia, né, Bernardo? Como a gente gosta aqui no Band Placar, mas vamos destacar o Internacional que encara hoje à noite o Atlético Nacional jogando na Colômbia, ou seja, o time do Roger já viajou, vai encarar fora de casa, sonhando e esperando assumir a liderança do grupo. Parecia uma tarefa difícil nesta rodada, Berna, já que o Bahia era esperado que vencesse o seu confronto ou pelo menos empatasse o confronto em casa. Não aconteceu, o Bahia abre o placar, leva a virada, termina 3-1, então o Inter pode assumir a liderança provisória, pelo menos dormir na liderança nesta noite, até a próxima rodada da Copa Libertadores. Jogo importante para o time do Roger. Algumas oscilações normais, não é um time badaladíssimo como o Flamengo e o Palmeiras, e até esses oscilam. Então pode acontecer. O Bernabéu é o Bernabéu do ano passado, porque esse ano ainda não brilhou. Não brilhou, Isa. Belíssimo lateral esquerdo argentino, que estava no futebol europeu. Ele foi formado por uma das melhores bases da América Latina, no Lanús da Argentina, né? Foi para a Europa, voltou para o Internacional. Jogou demais no ano passado, mas eu concordo com você. O saldo dele, como dizia Emerson Leão, é devedor nesta temporada. E do outro lado, o Aguirre também, né? O Aguirre é um bom lateral, até marcou gol contra o Corinthians, né? O gol do empate do 1-1 foi do Aguirre, após uma falha, na minha opinião, do goleiro Hugo. Mas é um lateral que está abaixo também. Quem está segurando as pontas legal no time do Internacional é a dupla de zaga, com Vitão e Vitor Gabriel. Jovens, exatamente, uma dupla de zaga de muita força que às vezes é reforçada pelo Fernando, que é recuado por vezes pelo técnico Roger Machado para fazer o papel de um terceiro zagueiro centralizado. Aconteceu nos jogos contra o Flamengo e contra o Corinthians também. Até contra o Corinthians, na minha opinião, o Internacional melhorou quando ele foi para o meio de campo depois de ter tomado 1-0, né? E aí ele vai jogar ladeado pelo Bruno Henrique, mais à frente o Alan Patrick, com o Wesley pelo lado esquerdo, provavelmente o Tabata pelo lado direito, o Carboneiro está fora, e o Ener Valencia sendo o centroavante. Ener Valencia, que marcou um gol na final do Campeonato Gaúcho, né? Você se lembra aquele gol de falta contra o Grêmio? Espetacular, para mim é um centroavante sensacional, que foi muito injustiçado pelo torcedor do Inter naquela eliminação para o Fluminense na semifinal da Libertadores de 2023, porque perdeu gols importantes naquele confronto, principalmente no jogo do Beira-Rio, né? Mas para mim, Isa, é um centroavante espetacular que vai levar vantagem, sem dúvida nenhuma, sobre a defesa do Atlético Nacional de Medellín, que tem bons jogadores. Tem o goleiro David Ospina, né, experientíssimo, que já jogou na Europa, no Arsenal, inclusive também no Napoli. Tem dois zagueiros bons, o Tecílio, que jogava no futebol mexicano, o Arias também. O meio de campo tem muita experiência com Roman Campuzano, Matheus Uribe e Edwin Cardona. E à frente a gente não sabe se vai com Viveiros ou vai com Morelos, seja lá quem for. É um jogador goleador. Sim. Tá? O Morelos teve uma péssima passagem pelo Santos. Na Escócia ele foi muito bem, jogando no Rangers, né? Mas teve problemas na passagem dele pelo Santos, até por causa de batalhas contra a balança. Ele estava fortinho ali. Mas é um jogador de qualidade e encaixou muito bem nesse time treinado pelo Javier Gandolfo. Eu vou botar na tela para você um tutorial de como você faz uma combinadinha para esse jogo. É o seguinte, você aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui acima, tá? E aí você vai entrar na capa do site bandbet.bet.br. Clicou sobre o jogo, você vai ter aqui, inclusive, as estatísticas. O Atlético Nacional vindo de 2 derrotas e 1 vitória, e o Internacional empate, vitória e empate, tá? Aí você vai aqui em criar apostas. Beleza, vamos lá, criar apostas. Vamos lá. Isa, Internacional ganha ou não? Inter, vitória. Beleza, Inter, vitória. Total de gols. A minha sessão foi encerrada aqui. Mais de 2 gols e meio ou menos de 2 gols e meio? Mais de 2 gols e meio. E jogador para marcar? Ener Valencia do lado do Inter. E o Morelos? Pode ser, Morelos. Tá bom, então. Então tá feita a nossa sugestão de combinadinha baseada em estatísticas para você, para esse grande jogo de bola entre Atlético Nacional de Medellín e Internacional, partida que será disputada no estádio Atanásio Girardot, na cidade de Medellín. Tem bola rolando na América do Sul e tem bola rolando também no continente europeu com as semifinais da Liga Europa, que é uma espécie de sul-americana dos europeus, né, Isa?
Pois é, e um time surpreendeu. O Manchester United, que vem de uma temporada horripilante, acabou vencendo o primeiro jogo, mesmo jogando fora de casa, o Atlético Bilbao por 3-0. Até o resultado impressiona, né, Berna? Principalmente pela forma como foi o primeiro tempo, de muito domínio do United. É verdade que com um jogador a mais, mas mesmo assim... Rubem Amorim deu uma entrevista essa semana que nada apaga a temporada horrível do United, que era o pior time da história, mas ao mesmo tempo, me parece que o Casemiro está voltando a ser importante, está voltando a ter minutos, e é muita loucura pensar em seleção? Para vir para a seleção tem que trazer o Ugarte junto, né? Que é uruguaio, né? Porque é o jogador que dá sustentação ao Casemiro. Veja, o Casemiro hoje, na minha opinião, pelo menos, não tem condição mais de ser o cabeça de área sozinho, tá? Ele precisa de um jogador cão de guarda ali ao lado dele. E esse cara é o Ugarte, que jogou no Paris Saint-Germain, é da seleção uruguaia e vem fazendo esse papel muito bem no time do Manchester United. Mas você citou muito bem, é um United com algumas viradas na temporada, né? Tem essa do Casemiro, que começou mal e está muito bem, e tem o Harry Maguire, que é um jogador que foi muito criticado. A gente vê na imagem. E a musiquinha? Maguire, you are terrified. Exatamente, porque é um jogador que era de seleção inglesa, não se sabe por quê, foi campeão com o Leicester da Premier League em 2016, naquele time do Claudio Ranieri, é contratado a peso de ouro pelo Manchester United e vinha jogando muito mal, tanto que estava esquecido lá no banco de reservas. Com o Rubem Amorim ganhou moral, fez o gol da classificação contra o Lyon, né, numa partida espetacular no Teatro dos Sonhos, o Old Trafford, e ganhou a posição, né? Então ele deve jogar ali com Lindelof pelo lado direito, o Yoro pelo lado esquerdo, né, sendo o trio de zagueiros do time do Manchester United, né? Mazraoui pelo lado direito, já que o Dalot está fora, pelo lado esquerdo do Dorgu, e aí Casemiro, Ugarte, Garnacho, Bruno Fernandes e o Højlund à frente, uma vez que o Zirkzee está machucado. Eu acho que esse time do United vai vencer de novo, o jogo é na Inglaterra. O Atlético Bilbao, que perdeu por 3-0 jogando no País Basco, do técnico Ernesto Valverde, vem muito desfalcado para esse jogo, né? Jogadores como Nico Williams e Iñaki Williams, os irmãos, estão fora, assim como o Sunset, que é o criador de jogadas desse time da cidade de Bilbao. Então eu não vou botar as melhores oportunidades do mercado para você na tela, mas vou incentivá-lo a apontar sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima e você faça a sua fezinha na Europa League. São 2 jogos nesta tarde, ambas as partidas começando às 4 horas. No horário de Brasília, evidentemente, com Manchester United e Atlético Bilbao e Tottenham Hotspur e Bodo Glimt, esse jogo na Noruega. Eu acho que vai pintar uma final inglesa e o jogo vai ser justamente no San Mamés, estádio Espanha, do Atlético Bilbao. É isso. Né? Agora, tem favorito caso a final seja inglesa? Não tem nenhum favorito, porque esses 2 times são muito irregulares. Isa, muito irregulares, né? Concordo. Tottenham e Manchester United, dessas 2 equipes, você pode esperar tudo até nada, né? Então, eu não me arrisco ainda. Vamos esperar a confirmação da final da Liga Europa e aí eu dou um palpite com certeza. Porque o United é muito louco, né, Berna? Se você for pensar no confronto das quartas de final, vencia, quase foi eliminado, do nada consegue a recuperação e acaba classificado. Um jogador improvável, né, Isa? O Maguire, né? Então dá para esperar tudo desse time do Manchester United. Vamos lá, o que você sempre fala por aqui? Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos.